ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, acredito que o número de pessoas que acreditam em Deus é muito superior daquelas que não acreditam. Muitas pessoas acreditam em Deus. Muitos de nós que acreditamos em Deus gostaríamos de ter uma proximidade maior com Ele. Mas onde que Deus está? Onde que nós podemos encontrar Deus? Às vezes nós temos uma dificuldade, embora acreditamos nele. Nós temos dificuldade de encontrar com Ele. Com muita facilidade nós duvidamos de Deus nas tempestades da vida. Quando passamos por alguma situação de medo, às vezes a gente duvida. Será que esse Deus existe? Será que Ele
realmente está próximo de a gente? Acredito que as leituras de hoje, elas nos mostram um Deus que se revela. Talvez Deus não se revela do jeito que a gente quer, mas Ele se revela todos os dias, de muitos modos. Para isso é necessário abrir os olhos da fé. Para isso, nós precisamos estender a mão em direção a Ele. Porque se nós olharmos com os olhos da fé, nós vamos perceber que Ele sempre se manifesta, Ele sempre se revela. Ele não é um Deus ausente. Se a gente estender a mão, nós vamos sempre tocar as mãos de Deus, porque a mão dele está sempre estendida para nós. Deus nunca esconde as mãos dele por nós. E as leituras de hoje nos ajudam nesse sentido. A nossa primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro dos Reis, fala de uma experiência que o profeta Elias teve de Deus. Como que Deus revelou ao profeta Elias? O profeta Elias, ele tinha derrotado os profetas de um Deus pagão, Deus Baal. Esse Deus era adorado naquele tempo do profeta Elias pelo rei Acabe. E aí Elias derrota esses falsos profetas, desse falso Deus chamado Baal. A consequência foi uma perseguição que a esposa do rei, Jezabel, ela então procura matar o profeta Elias. E diante dessa ameaça de morte, por medo, o profeta Elias se sente abandonado por Deus, e ele então foge e vai para o Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, porque foi lá que Deus se manifestou a Moisés. Parece que o profeta Elias, ele quer também ter um encontro com Deus, ele está procurando Deus, porque ele acha que Deus o abandonou na sua missão. Ele está totalmente desacreditado, na sua fé, diante de uma missão que Deus lhe tinha confiado. Ele entendia que Deus o tinha abandonado. Então o profeta Elias sobe para o monte, fugindo, passa pelo deserto, e ele entra dentro de uma gruta para se esconder. E lá uma voz diz assim: olha, sai dessa gruta. É como se dissesse assim: olha, liberta desse medo, que você está com ele. Sai, porque Deus vai passar. Você vai fazer uma experiência de Deus, você vai sentir Deus. E Elias esperava no vento, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava ali. Deus vai ao encontro de Elias, se revela ali Elias de uma maneira totalmente diferente. É numa brisa suave. Como Elias, às vezes nós precisamos consultar o nosso coração para perceber Deus nesses pequenos sinais. Às vezes sinais tão discretos, mas Deus está ali. Elias procurava Deus, e aí veio um vento impetuoso, forte, quebrando tudo, mas o texto diz que Deus ali não estava. Veio então um terremoto, devastando a terra, mas Deus não estava no terremoto. Depois o fogo que arrastava as coisas à frente dos olhos de Elias, mas Deus não estava nesse fogo. Por fim, uma brisa leve, um murmúrio. Era ele, era Deus. E Elias então cobriu o rosto e contemplou o divino. Ele fez uma experiência do sagrado.
É interessante que a gente percebe que Deus vai se manifestando de várias formas na nossa vida. Mas acredito que Deus é mais leveza do que peso. Às vezes as pessoas acham que Deus é peso. Não. Deus é mais leveza. Deus é mais amor do que julgamento. Essa experiência leve e tranquila de Deus que Elias fez, que nós somos chamados também a fazer. É preciso sair das grutas do nosso medo, das nossas incertezas e perceber um Deus sempre presente. Talvez não é da forma que a gente espera. Talvez a gente queira que Deus se manifestasse na nossa vida com muito barulho. E Deus é suave. Deus é brisa. É preciso sentir isso, como o profeta Elias sentiu e saiu fortalecido. Se nós continuarmos lendo esse texto do profeta Elias, tem um outro momento, depois que fala a experiência de Deus, ele dorme, e aí um anjo acorda ele vê um pedaço de pão e vê um pouco de água, e o anjo diz assim para ele: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Diz assim: alimenta de Deus, porque o caminho é longo, o caminho não é fácil. E se a gente não se alimenta de Deus, é difícil fazer essa caminhada, sentir a presença dEle. É só alimentando-se dEle que nós vamos sentir essa presença na nossa caminhada. O texto do Evangelho nos fala de um Deus que revela no medo dos discípulos, nas dificuldades. Jesus, ele envia os discípulos à missão para o outro lado do lago, que ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Então ele pede que os discípulos vá para o outro lado de barco, enquanto ele despediria as multidões. Mas em seguida Jesus sobe ao monte, ele vai rezar. E ela, na solidão da noite, que Jesus entra em oração. Este era o segredo de Jesus, a oração. Em um mundo tão barulhento como o nosso, a oração é o nosso maior tesouro. Jesus sobe ao monte para rezar na noite. Enquanto que Jesus está rezando, os discípulos estão aparentemente sozinhos, viajando pelo lago. E essa viagem não foi fácil, era noite. E de repente o barco dos que os discípulos estavam começou a ser açoitado pelas ondas. E o vento era o contrário. Os discípulos entram em desespero. Noite, ondas fortes, vento contrário. Nós estamos sozinhos, Jesus não está conosco. O barco se afundando, era jogado para um lado, para o outro, e os discípulos apavorados, com muito medo. À noite, as nossas inseguranças, as trevas. Quantas vezes nós navegamos por esse mar da vida sem saber o rumo, porque é noite, é difícil ver para onde que a gente está indo. As ondas, os ventos contrários, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos nos mares da vida. E é justamente aí, nessa situação, que Deus se manifesta. Deus se revela assim. Às vezes a gente acha que não. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, como os discípulos acharam. Mas eles não estavam. Nós não estamos sozinhos. Jesus vai ao encontro do discípulo caminhando sobre as águas. E eles olham, não, é um fantasma.
Eles não foram capazes de dizer, não, não é Deus, não pode ser Ele. Como nós também às vezes duvidamos nesses momentos. E é aí que Jesus diz uma palavra: coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu estou com vocês. É preciso identificar quem é Deus, como Ele se revela. Ele não é um fantasma, é Ele que vem sempre ao nosso encontro. Então Pedro desafia Jesus: olha, se é o Senhor mesmo, me manda caminhar sobre as águas. E Jesus provoca Pedro: vem. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Mas quando ele é assustado pelo vento, começa a duvidar. Dúvida é falta de fé. E quando nos falta a fé, nós afundamos nos mares da vida. E Pedro começou a afundar. E ele começou a gritar: salva-me, Senhor. Interessante que Deus não nos deixa afundar. Jesus estende a mão, indaga Pedro: por que duvidasses, homem fraco na fé? Homem fraco na fé. É a fé que nos permite a enfrentar as tempestades da vida. É a fé que nos permite andar sobre a tempestade. Às vezes a tempestade está debaixo de nós. As ondas estão debaixo de nós, mas a gente consegue caminhar sobre elas pela força da fé. Hoje nós lembramos o Dia dos Pais. Jesus passa uma segurança para Pedro. Quantos pais não passam segurança para os seus filhos? Há filhos que choram uma vida inteira a ausência de um pai. O pai deve ser um porto seguro para os seus filhos. Mas também quantos filhos, por causa da imaturidade, a semelhança de Pedro, que afunda na lama das drogas, dos descaminhos, e com certeza ali há sempre um pai, um amigo, que estende a mão e o recoloca no barco da vida. Não tenhamos medo, coragem, Deus está conosco. Deus é sempre um pai disposto a nos dar as mãos nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele não é um fantasma. No mar da vida encontramos muitas dificuldades. Como eu disse, sem a fé a gente afunda. Sem Deus a gente afunda. Jesus entra na barca e a tempestade acalma. E é nesse momento que os discípulos se prostram diante dele e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Há um reconhecimento. Tem um escrito que nas paredes de uma prisão na Polônia, na época do nazismo, e eles encontraram uma frase escrita nas paredes de uma prisão que dizia assim: acredito no sol, ainda que eu não brilhe. Acredito no amor, ainda que eu não sinta. Acredito em Deus, ainda que eu não vejo. É preciso acreditar, como os discípulos acreditaram. Talvez aquela pessoa ali nunca viu o sol numa prisão, mas ele diz: eu acredito nele. Uma pessoa que passou a vida toda ali, talvez nunca experimentou o amor, nunca sentiu, mas ele diz: eu acredito nele. Uma pessoa que passar pela experiência dolorosa, eu acredito em Deus, porque Ele o sinto. Portanto, uma coisa é necessária: precisamos permanecer na barca. Não pule da barca, não.
Quando os ventos forem contrários, não pule da barca. Não pule da barca da sua vida, não pule da barca que é a família. Mesmo se está difícil, não pule não. É na barca que nós cantamos a segurança e é na barca que o Senhor está conosco. Outra coisa, os remos. Não joga os remos fora, não. Os remos, eles simbolizam a nossa fé. Ele nos ajuda a dar rumo do nosso barco. Sem a fé, a gente se perde. É a fé que nos ajuda a remar nas tempestades, é o remo. Sem remo, o barco perde o rumo. Sem a fé, nós perdemos a direção da nossa vida. A fé é essencial como remos de um barco. A nossa caminhada não é fácil. Caminhamos nos mares da dificuldade. Mas quando temos consciência da presença de Deus caminhando conosco e segurando a nossa mão, o medo desaparece, as crises são superadas. Porque Ele continua nos dizendo: coragem sou eu, não tenha medo. Coragem é a nossa luta em refazer os nossos amores. Coragem é refazer a nossa fé, é refazer o nosso caminho. Por isso, no dia de hoje, de um modo especial, eu digo a vocês, pais, quando vocês sentirem que o barco da vida de vocês estiver afundando, lembrem de Jesus andando sobre as águas, segurando a mão de Pedro. Não há tempestade que suporte a presença de Deus. A vocês, filhos, confie na força da mão estendida de seu Pai. Assim como a mão de Jesus esteve estendida para Pedro, confiemos também na mão estendida de um Pai. É Deus também nos segurando. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nos mares, diante das tempestades e dos nossos medos, guardemos essa palavra de Jesus: coragem, não tenha medo, sou eu. Professemos a nossa fé.